Fala meu povo, eu sou o João da Operação Barbarussa e fui chamado pelo Beduca para mostrar para vocês alguns dos acontecimentos mais importantes da Primeira República. E aqui eu não vou falar sobre conceitos gerais da Primeira República, como voto de cabresto, tenentismo, encilhamento, mas sim acontecimentos específicos na ordem que aconteceram. Então vamos lá, a primeira é a Revolta da Armada, que na verdade são duas revoltas da Marinha que aconteceu em 1891 e de 1892 a 1894. E essa revolta aconteceu com os dois primeiros presidentes da República, que eram membros do Exército, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. A primeira dessas revoltas aconteceu porque quando o Deodoro da Fonseca começou a organizar a República Brasileira, ele tentou fechar o Congresso porque ele não garantiu os poderes que ele queria. E aí, somado a isso também, a Marinha se sentiu um pouco traída, porque na época do Império ela tinha muito mais presença do que na República. E aí, com isso, membros da Marinha aprisionaram navios e começaram a jogar bombas no Rio de Janeiro. Pois é, o negócio ficou absurdo. Coisa de filme mesmo. E aí, por conta dessa pressão, o Deodoro da Fonseca renunciou ao cargo. E quem assumiu foi o seu vice, que é o Floriano Peixoto. Só que como o Deodoro renunciou logo no começo do mandato, ou seja, com menos de 2 anos de governo, Floriano, na verdade, deveria convocar novas eleições. Só que ele não queria abrir mão do poder, então ele não convocou essas eleições, o que incomodou novamente o pessoal da Marinha, que fizeram uma segunda revolta. E aí agora de novo a Marinha entra em confronto diretamente com o governo da República e passaram a atacar a cidade de Niterói, que fica do lado do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. E, inclusive por conta disso, a capital federal deixou de ser no Rio de Janeiro e foi provisoriamente para Petrópolis, lá em 1894. Mas depois de muito confronto, Floriano conseguiu derrotar essas tropas, que os poucos que sobreviveram foram para o sul e depois acabou a revolta, não deu muita coisa não. A segunda que a gente vai falar aqui é super importante, é a Guerra de Canudos. Essa aí aconteceu entre 1896 e 1897 e teve como principal liderança o grande Antônio Conselheiro. Basicamente, o Conselheiro era como se fosse um líder religioso cristão que se colocava como um messias, contrário à fome, à miséria e à seca. E também esse período de transição da República que estava acontecendo nessa época. E aí, por conta disso, ele e seus primeiros seguidores foram para uma região do sertão da Bahia e começaram a ocupar um território que estava improdutivo. E lá eles transformaram num vilarejo, que era o vilarejo de Canudos, porque a região se chamava Canudos. E lá eles começaram a construir um outro modelo de sociedade muito diferente do resto do Brasil. Porque como a preocupação deles não era exatamente ganhar dinheiro, mas sim finalmente conseguir ter o mínimo de dignidade para viver, você tinha uma coletivização de muita parte do que era produzido, você tinha pessoas ajudando as outras sem receber dinheiro em troca dos seus serviços, e isso começou a incomodar algumas pessoas, especialmente os latifundiários da região, que ficaram preocupados que essa galera pudesse pegar seus outros terrenos improdutivos. E também a Igreja Católica, que estava perdendo seus fiéis que estavam indo para a região de Canudos e seguir o Antônio Conselheiro e deixar de ir de fato para as cerimônias oficiais da igreja. E aí, por conta disso tudo, esses dois grupos, que eram muito poderosos na sociedade, começaram a pressionar o governo do estado da Bahia. Até porque o negócio estava ficando gigante. Canudos chegou a ter 25 mil habitantes. O que para os padrões do final do século XIX aqui no Brasil, no interior do sertão nordestino, é muita gente. E aí, por conta disso, o estado da Bahia mobilizou 2 ataques à região de Canudos que não tiveram sucesso. Isso porque a população local não iria ceder à pressão do governo por qualquer coisa. Eles finalmente, depois de muito tempo sofrendo, conseguiram organizar um vilarejo onde eles não tinham muito, mas pelo menos eles tinham dignidade. Então essa galera começou a de fato resistir aos ataques do governo, foi realmente uma guerra civil mesmo. E aí foi começando a ficar feio pro governo, porque eles fizeram 2 invasões e não conseguiram derrotar aquele bando de gente que não tinha habilidade nenhuma de combate. A gente tá falando aqui de camponeses mal alimentados que não tinham nenhum tipo de equipamento e não entendiam nada de estratégia militar. E aí, já na terceira incursão, quem entra é o Exército da República, que também não consegue. E aí, para resolver isso de vez, o governo da República mandou agora uma invasão muito maior do que as outras. Basicamente, ele mandou 5 mil homens armados, inclusive com canhões, para atacar um vilarejo que só tinha população pobre totalmente desarmada. E aí, obviamente, foi um massacre. Segundo alguns relatos, no final desse combate todo, quem tinha sobrevivido, ficado ainda em Canudos, eram só pessoas completamente irrelevantes do ponto de vista de combate. Tá falando aqui de pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres, crianças, porque o resto das pessoas ou já tinha morrido em combate ou já tinha ido embora de Canudos. E o exército sabia disso, e o final foi realmente um massacre, porque eles não pararam de atacar. Esse combate só acabou com o Arraial de Canudos completamente destruído, o Antônio Conselheiro morto e todo mundo que estava lá também.
O Antônio Conselheiro, inclusive, teve a sua cabeça exposta em praça pública para servir de exemplo para outras pessoas para que isso não acontecesse de novo. Inclusive, fato curioso, o Euclides da Cunha foi vivenciar isso aí como repórter e anotou muita coisa e transformou num livro, que é o famoso Os Sertões. Próximo evento muito importante da Primeira República é a Revolta da Vacina, de 1904. E ela também conversa bastante com a realidade que a gente está vendo nos últimos anos, então ela é muito interessante para analisar. Bem, primeiro para a gente contextualizar, o Rio de Janeiro naquela época tinha um saneamento básico péssimo e uma condição sanitária então extremamente precária. Muita gente morria de muitas doenças por aqui. E aí nesse final do século XIX, especialmente nesse começo do século XX, muitos médicos para tentar resolver o problema argumentavam que o grande foco de problemas acontecia na região central do Rio de Janeiro. E aí para resolver esse problema, o presidente da época, que era o Rodrigues Alves, nomeou o Pereira Passos como prefeito do Rio de Janeiro. E o Pereira Passos tinha como objetivo fazer a chamada reforma do Pereira Passos, que era reestruturar todo o Rio de Janeiro nos mesmos moldes da reforma de Paris, que aconteceu ali no final do século XIX. A ideia então era criar largas vias públicas, melhorando essa circulação de ar, entrada de luz e iluminação da cidade. E isso foi feito não só para melhorar a questão relacionada à doença por conta da circulação de ar e tal, mas também para diminuir a criminalidade e colocar a cidade digna de ser a capital da República Brasileira. E esse processo, obviamente, não pegou muito bem para a população mais pobre, que eram quem morava na região central. E é claro, quando a gente está falando de uma população pobre no Brasil no começo do século XX, também tem um corte racial muito importante. Essa reforma foi conhecida também com os bota abaixo, que era a destruição dos cortiços, que eram essas casas onde as pessoas mais pobres viviam de maneira comunitária em condições bem precárias. Essa galera foi toda expropriada do seu terreno e mandada sem nenhum tipo de suporte para qualquer outro lugar. Obviamente, isso também influenciou muito no processo de favelização inicial do Rio de Janeiro. E junto com essa reforma, que obviamente não agradou a população, teve também a campanha sanitarista, que foi chefiada pelo Oswaldo Cruz. E a ideia principal era ter esse foco específico no combate às doenças e à questão sanitária no Rio de Janeiro. E tudo já começou desagradando muita gente por conta das brigadas dos mata-mosquitos, que para combater, por exemplo, febre amarela, entravam na casa das pessoas para ver se tinha algum foco ali de mosquitos. E também para identificar se existia alguma pessoa doente lá e encaminhar ela para hospitais e tratamentos específicos, para evitar essa contaminação em massa na cidade. O único problema é que essa fiscalização acontecia se a pessoa concordasse ou não, e muitas pessoas sentiam seus direitos violados por conta disso. E tudo isso vai piorar quando acontece a vacinação obrigatória, um projeto de lei que vaza dentro dos jornais de impor restrições a quem não se vacinasse. Parece familiar, né? Só que a gente está falando aqui do começo do século XX, onde a maioria da população não era nem alfabetizada. Então é óbvio que essa galera, ainda mais por ser uma questão muito recente esse processo de vacinação, não entendia o que era aquilo e obviamente se sentia ameaçada. E sentindo essa desconfiança do governo, que realmente nunca era muito legal com eles resolveram fazer um grande motim para ir contrário a essas medidas. E aí foi uma confusão generalizada por quase uma semana na cidade. E por fim, um outro evento muito importante é a Revolta da Chibata, de 1910. E essa revolta, na verdade, foi um motim de marujos contra os castigos físicos que aconteciam dentro da Marinha. Óbvio, esses castigos só aconteciam com as pessoas de cargos mais baixos dentro da Marinha. E essas pessoas de cargo mais baixo dentro da Marinha, naquela época, existia uma forte questão racial ligada a isso também. E em um mundo que tinha acabado de abolir a escravidão, essa relação aí desses castigos físicos, que eram essas chibatas, com a população negra e mestiça, tinha uma questão muito relacionada. Inclusive, vale ressaltar aqui uma figura histórica muito importante que liderou tudo isso, que foi o João Cândido, que organizou todos esses marujos para levantar esse motim que no final teve frutos. Os castigos físicos dentro da Marinha foram abolidos. E o governo também prometeu anistiar quem participou do motim, só que na verdade eles mentiram. Cerca de 2 ou 3 dias depois, eles já dispensaram quase 1.000 pessoas por desobediência. Mas, de qualquer jeito, é um marco muito importante da luta dessa população preta contra os castigos e essa elite da capital. Então é importante que você lembre. Mas é isso, acho que esses são os principais marcos da Primeira República que mais tem chance também de cair no Enem. Inclusive, se você quiser se preparar um pouquinho melhor para a prova, o Beduca oferece o Guia Beduca. E aí, nesse guia, ele vai te dar algumas informações relacionadas diretamente para a prova, ou seja, o que pode zerar a sua redação, qual caneta que você pode usar na prova, que documentos você precisa apresentar, enfim, todos os guias para você não ficar perdido no dia da prova. Se você quiser, já sabe, tem o link aqui na descrição. Mas é isso, meu povo, tô indo embora, vejo vocês num próximo vídeo. Valeu!